Olá, eu sou o Cláudio Bruno, evangelista da Cortex, e eu estou aqui mais uma vez para trazer insights capturados pelo painel de crise Overview. Bom, hoje eu vou propor uma pergunta diferente, né? A pergunta é, a gente está mudando o perfil da cobertura? E com isso tem uma mudança do momento da crise? Essa é uma pergunta válida e eu estou fazendo isso por causa dos indicadores que eu estou trazendo aqui no painel Overview. Pela primeira vez, em 3 meses, serviços é o segundo assunto mais falado na agenda da mídia. Ele ultrapassou finanças nessa última semana, né? Principalmente porque os dados de serviços, comércio, varejo mostram quanto que esse setor está sendo impactado pela crise. E, adicionalmente a isso, a gente começa a ter alguns planos de reabertura, como o plano do governo de São Paulo, que fala muito da abertura de serviços, como vai fazer, traz em etapas. Mas essa cobertura, ela é menos, ela não traz uma esperança muito forte, não, tá? A gente ainda vê que a curva de casos está acelerando, que a gente tem mortes diárias de 1.000 pessoas, que isso em 1 milhão, a gente é a segundo do mundo, o primeiro do mundo, a gente está com indicadores muito ruins, a gente está se tornando o epicentro da crise agora, global. Mas o governo de São Paulo trouxe esse plano, um plano, inclusive, muito bem detalhado, bem feito, mas ele parece ter uma disposição muito mais para mostrar uma pressão política do que, de fato, uma necessidade de reabertura. O governador sempre deixa muito claro ali que quem vai indicar se a gente vai realmente passar para as próximas fases do plano é a própria doença, ou como as pessoas estão se comportando, se isolando ou não. Mas, no entanto, a gente observa uma queda de finanças, porque finanças foi muito importante para instrumentalizar as ações do governo federal no começo da crise. Então, os bancos eram os mais citados, sempre estavam aparecendo lá. Hoje em dia, você começa a ter, nesse momento, uma menor exposição dos bancos, tá? Adicionado a isso, o que eu queria bater forte hoje é essa questão da intensidade de cobertura do Covid. Então, o nosso algoritmo aqui que a gente escreveu, a gente está indicando já algumas semanas uma alta na cobertura. E por que o algoritmo está indicando isso? Né? O algoritmo ele olha para as notícias, mas também ele olha muito para a evolução da contaminação e a evolução das mortes. Como a gente está observando uma aceleração com uma consistência de presença, de aumento das mortes, de contaminação, a gente está vendo que esse cenário da doença está aumentando, o algoritmo ele entende que vai ter mais cobertura sobre isso. Né? Agora, o problema a gente observa nesse dado aqui, ó, nessa queda que a gente observa ontem, dia 27 de maio, quarta-feira. Ontem foi deflagrada uma operação da Polícia Federal que foi apreender na casa dos blogueiros provas por conta do inquérito do STF sobre fake news. E esse inquérito foi extremamente noticiado pela imprensa. A gente teve uma estridência muito forte nessa cobertura, porque é um tema caro para a imprensa, né? Fake news, isso é muito relevante para o debate público, porque chega muito próximo do Palácio do Planalto e teve reações muito fortes do Palácio do Planalto, inclusive hoje. Então, a cobertura foi toda de novo para a política. Ou seja, a gente estava com uma expectativa de que o noticiário fosse arrefecer, mas com a crise aumentando, o noticiário político se arrefecendo, a crise política aumentando, e aí a gente ia prestar atenção de novo na doença, mas não. Mais uma vez a gente teve uma questão política forte que tirou espaço da cobertura. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente calcula a média de exposição de quarta-feira de noticiário da Covid, ontem essa exposição foi 18,5% menor. Tá? Então a gente tem um comportamento médio normal de cobertura e ontem foi 18,5% menor, sendo quarta-feira é um dos dias que mais tem espaço no noticiário. Isso é muito importante. Então, por mais que a gente veja a doença se intensificando, quando você tem o noticiário político, ele retira espaço da doença, e isso, para quem assistiu no meu webinar mais parrudo, que é do trimestral, eu mostrei lá que a redução do noticiário ele implica numa percepção das pessoas de que as coisas estão melhores. Na verdade, elas não estão. Tá?
E aí, mas assim, um outro fator que é um indicador aí que a gente pode observar aqui, que mostra uma possível mudança de perfil, é a questão das ações de operação de retomada. Tá? Então, a gente observa aqui que retomada está aumentando 800%. Você vê que são 10 operações. Né? Então, 800% é porque não existia antes, quando aumenta de 1 para 10, você vai aumentar 800% aí, né? Você vai ter um aumento muito intenso, né? Quando você tem pouco, mas ainda é um número tímido. Não é uma mudança de comportamento forte, mas a gente começa a ouvir empresas falando de retomada de operação, tá? Isso pode ser também um indicativo, tá? Bom, por fim, a gente observa aqui, ó, é interessante observar aqui, ó, quanto que finanças, como eu falei, tá caindo, tá? Você ainda tem os bancos públicos aqui aparecendo, mas eles estão aparecendo com menos intensidade, né? Você vê que, apesar de estar com uma tendência de exposição um pouco mais alta, eles estão menos intensos, tá? Bom, então, é isso. A gente tem um momento de identificação de mudança de cobertura. O serviço está passando com finanças menos intensas, ainda que os bancos apareçam liderando entre as empresas, eles estão menos intensos, né, de participação. A gente está projetando uma alta da cobertura que não acontece por causa da questão política, né? Então a gente tem essa imprevisibilidade, esse ambiente de imprevisibilidade político, e as empresas começam a falar de retomada. Tá? Isso é mais ou menos o que a gente tem para essa semana, são indicadores importantes, e eu convido vocês mais uma vez a entrar no overview e tirar os seus insights, porque tem muita informação relevante e estratégica para você tomar decisão. Tá bom? Valeu, até mais.